1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18. Se a gente conseguir, conseguimos colocar. 1 Coríntios capítulo 1, de 18 a 31. Nós vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Tá bom? Então, pode colocar a primeira tela, por favor, a próxima tela. E aí mudando conforme a leitura. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Vamos ler todos juntos? Mas Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Amém. Vamos orar. Senhor, abençoa a tua palavra lida em nosso coração, que nesses momentos, ó Pai, de reflexão, o teu Santo Espírito esteja conduzindo, ó Pai, a mim que estarei pregando a tua palavra e a todos que estarão ouvindo, para que o teu Espírito, e somente o teu Espírito, ó Deus, através da tua palavra, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos dando sequência à série de mensagens na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esta é a terceira mensagem. Na primeira nós vimos acerca do que é a igreja segundo a palavra de Deus. Na segunda nós vimos acerca do cuidado que precisamos ter quanto à divisão na igreja, né, que nós precisamos ser agentes de união na igreja e nunca de divisão. É o que Deus espera daqueles que são filhos dele. E agora, dando sequência, nós vamos falar sobre o Evangelho, a mensagem da cruz, que é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus para a salvação. A salvação, meus irmãos, é talvez o tema que é mais recorrente no púlpito de nossas igrejas. E se não for, deveria ser. Quando não é, deveria ser. Por quê?
pelo que a palavra de Deus nos mostra, só tem 2 lugares para o ser humano estar. Só tem 2 tipos de ser humano hoje. Aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Não tem meio termo. Segundo a palavra de Deus, ou a pessoa conhece a Deus através do Evangelho de Jesus e é salva, ou ela não conhece e está perdida. Não tem como ficar em cima do muro nisso. Então, a mensagem da salvação, ela precisa ser pregada e é o assunto mais importante no qual nós devemos estudar, pregar, ensinar, refletir e, acima de tudo, é o assunto do qual nós temos que ter plena convicção em nosso coração. Por que é relevante o estudo acerca da salvação através do Evangelho, da mensagem da cruz? E isso, inclusive, para as igrejas onde a maioria dos irmãos são membros da igreja há muito tempo. Primeiro porque sempre tem as pessoas novas chegando e que precisam ouvir acerca da salvação. E depois porque, irmãos, o fato de alguém ser membro da igreja não significa que essa pessoa seja salva. E talvez nós tenhamos muitas pessoas nas igrejas que de fato estão buscando a Deus, que de fato estão tentando agradar a Deus, mas que não são salvas de fato. Porque a salvação, ela é apresentada de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo tão surpreendente na mensagem da palavra de Deus, que para algumas pessoas a pregação do Evangelho, da salvação através de Jesus morto na cruz pelos nossos pecados, isso é loucura, não faz sentido. E para outros é escândalo, como nós vimos aqui no texto. Queria fazer algumas reflexões então acerca da salvação através da mensagem da cruz. No verso 18 que nós lemos, o texto fala que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para aqueles que estão perdidos. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para salvar. E a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. Ninguém será salvo se não entender o motivo da cruz. Ninguém será salvo se não se encontrar com Jesus aos pés da cruz. Não há mais de 2000 anos atrás, porque não temos como voltar no tempo, mas aos pés de Jesus diante da cruz, através da pregação do Evangelho. Nós temos que nos imaginar diante da cruz, meus irmãos, com Cristo crucificado, e entender que Ele esteve ali na cruz, crucificado, por nós, foi por mim, Eliezer. E cada um precisa entender isso. Foi por si mesmo, por nós que Cristo morreu na cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. Foi necessário Cristo ir à cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E quem não entende isso, ainda que tenha uma vida religiosa, ainda que participe de uma igreja, que seja membro de uma igreja, mas não confessou os seus pecados a Jesus, não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, não entendeu que foi por causa dele que Cristo morreu, essa pessoa está ainda perdida. Uma vida religiosa não nos leva à salvação. O que nos leva à salvação
é entender, ouvir, entender e crer a mensagem da cruz. Ela é a salvação, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. A incredulidade impede que uma pessoa receba a salvação do Senhor. Por isso, essa convicção precisa estar firme em nosso coração. Nós não podemos ter dúvida em relação à nossa salvação. Por exemplo, uma pessoa que esteja na igreja há 30 anos, ali, servindo, participando dos cultos, pretensamente servindo a Deus, mas se essa pessoa ainda acha que pode perder a salvação, se ela deixar de fazer alguma coisa ou fizer uma outra coisa, essa pessoa muito provavelmente ainda não é salva. Porque ainda não entendeu a mensagem da cruz. A mensagem da cruz nos diz que foi necessário Cristo morrer na cruz por nós para o perdão dos nossos pecados. E que somente através deste sacrifício nós temos a salvação. Que a nossa salvação não depende das nossas obras, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, das nossas falhas ou das nossas virtudes. Não depende disso. Então uma pessoa que ainda acha que é para ir para o céu, ela tem que ir na igreja, ela tem que crer em Cristo, mas não pode pecar. De forma alguma, porque tem pecado que vai levá-la a perder a salvação. Essa pessoa muito provavelmente ainda não é salva. Porque a palavra de Deus nos garante, com todas as letras, que nós somos salvos pela graça. Pela graça vocês são salvos, diz em Efésios capítulo 2. E por meio da fé nesse sacrifício da cruz de Cristo. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É por isso que o final do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo escreve: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós só podemos nos gloriar no Senhor pela nossa salvação, porque nós não merecemos, não é mérito nosso. Então a salvação nós precisamos ter essa convicção, meus irmãos. Significa então que, então não importa o que eu faça ou deixa de fazer, eu não vou perder a salvação? Não é isso. Aquele que é salvo, ele vai desejar sempre viver de acordo com a vontade de Deus. Vai errar. Todos nós erramos. Mas aquele que é salvo, o Espírito Santo incomoda para nós nos arrependermos. E pedirmos perdão do nosso pecado. E pecamos de novo, e pedimos perdão, e vamos tentando cada vez mais melhorar nessa obra de santificação que Deus está fazendo na nossa vida. Mas nós não podemos ter essa dúvida no coração de que se eu não der o dízimo esse mês, eu vou perder a salvação. Se eu não for no culto, eu vou perder a salvação. Eu menti, eu perdi a salvação. Se for assim, meus irmãos, ninguém vai para o céu. Porque nós, por mais que nós tentemos viver uma vida de santidade na presença de Deus, procurando fazer todas as coisas corretas, nós nunca conseguiríamos ser perfeitos ao ponto de dizer: eu fiz tudo conforme Deus quis e por isso eu vou para o céu. Não, isso não existe. Nós somos falhos. Nós erramos, é por isso que Cristo morreu na cruz. E essa mensagem é loucura para muitas pessoas ainda hoje. O apóstolo Paulo aqui menciona a sabedoria humana, né? Onde é que estão os sábios desse mundo? Ele estava se referindo à filosofia grega que imperava na cultura da época. Porque os gregos negavam
a existência de um Deus. A história da filosofia grega tinha saído de uma época em que só tinha mitos, onde existiam muitos deuses, e na época de Jesus já existiam aqueles filósofos que diziam que não. Na época de Jesus e depois, né, durante o início da igreja, dizia que não, o homem é a medida de todas as coisas. Não existe Deus, existe a natureza. Então vamos observar a natureza, os fenômenos da natureza, e aí nós vamos entender todas as coisas. E nega-se a existência de Deus. Então, para a sabedoria humana, dizer que precisou o Filho de Deus visitar este mundo e morrer na cruz por nós, isso é loucura. E nos dias de hoje muita gente acha que é loucura também. Eu estava conversando com uma pessoa no sábado, falando acerca do amor de Deus e do perdão que nós temos em Cristo. E a pessoa fala, não concordo com isso, não creio nisso e não concordo. Porque o que aqui se faz, aqui se paga. Então não tem essa de perdão não. Errou, vai levar o erro até o final da vida, não tem perdão. Então, para a lógica humana, a graça de Deus revelada na cruz de Cristo é loucura. Inclusive para a maioria das religiões, se não todas, menos Cristo. Porque nós percebemos que nos dogmas religiosos, de todas as religiões, o que se prega é o mérito. Eu alcanço o favor do divino, do sagrado, a partir do momento que eu faço o bem. E se eu erro, eu também vou ser castigado ou vou sofrer as consequências do meu erro sempre. Não tem perdão. A graça de Deus nos oferecida dizendo, olha, você é pecador, todos nós pecamos, estamos longe da glória de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos seus pecados. E se você crer nesse sacrifício e entregar a sua vida a Jesus, todos os seus pecados estão perdoados. Porque Cristo morreu por todos os seus pecados passados e inclusive pelos pecados que você vai cometer no futuro. Cristo pagou o preço lá na cruz. Para as religiões e para as pessoas que vivem à base somente do mérito, meus irmãos, isso é loucura, falar que não, está tudo perdoado. Como assim? Loucura. Loucura para os sábios desse mundo, e o apóstolo Paulo fala aqui, escândalo para os judeus. Escândalo para os judeus porque a mensagem da cruz, o Cristo, o Messias crucificado, não era o que os judeus esperavam na época. Isso era um escândalo para eles. Como assim? O Messias virá para restaurar a glória da nação de Israel. O Messias virá para restabelecer a Israel como a nação mais poderosa do mundo. Aguardavam um Messias político. Então, quando a mensagem da cruz é pregada, olha, o Messias veio, mas ele foi humilhado, ele sofreu, ele morreu numa cruz. Isso era um escândalo para os judeus. Mas aquilo que é escândalo para os judeus, que é loucura para a sabedoria humana, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Precisamos, irmãos, ter isso bem convicto no nosso coração, para que nós preguemos esse evangelho àqueles que ainda não conhecem a Jesus.
não devemos ser tentados a pregar o Evangelho para as pessoas dizendo: aceite Jesus, que os seus problemas serão resolvidos. Você vai ser curado, o problema que você tem na sua família vai ser resolvido, você vai ser próspero, no sentido de ganhar muito dinheiro. Porque esse tipo de pregação atrai as pessoas, mas não é o verdadeiro evangelho, não é a mensagem da cruz, da qual nós lemos aqui, que é o poder de Deus para salvar. Isso é qualquer coisa, menos o evangelho. Ainda que quando uma pessoa esteja sofrendo, uma pessoa não é cristã, e ela esteja sofrendo por qualquer que seja o motivo, por qualquer necessidade que ela tenha, nós possamos chegar para ela: olha, eu vou orar para você, eu creio num Deus que faz milagres, eu creio num Deus que é poderoso para mudar as situações, as circunstâncias. A gente pode fazer isso. Mas nós precisamos pedir sabedoria para, de alguma forma, pregar o verdadeiro evangelho para aquela pessoa, que é: você precisa do perdão de Deus. Você precisa se encontrar com Cristo aos pés da cruz. Precisa entender que Ele morreu na cruz por você, e isso porque você é pecador. Não é fácil, meus irmãos. Nós precisamos ser ousados para falar de pecado, de arrependimento. Mas enquanto uma pessoa não tiver essa informação e não crer nisso, ela não é salva. Se nós queremos que as pessoas sejam salvas, como um dia a graça de Deus nos alcançou, nós precisamos pregar o amor de Deus. Mas o amor de Deus que foi revelado na cruz, do Filho dele morrendo para o perdão dos pecados. Não tem como falar de evangelho sem falar em pecado, irmãos. Às vezes, falta essa pregação sobre pecado nos púlpitos porque incomoda. Mas os irmãos entendem que se nós não alertarmos as pessoas de que os pecados precisam ser perdoados para elas serem salvas, nós de fato não estamos pregando o verdadeiro evangelho. As pessoas estão correndo o risco de morrerem e irem para o inferno porque elas não souberam de que Cristo morreu por causa dos pecados delas e nossos, né, de todos nós. Precisamos pedir sabedoria de Deus para pregar esse evangelho. E se houver alguém nesta noite ouvindo esta mensagem que tenha dúvida acerca da sua salvação, dúvida acerca de para onde vai quando morrer, se vai para o céu viver a eternidade com Deus ou vai para o inferno, lembre-se, não tem outra alternativa. A palavra de Deus diz aqui: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aqueles que não conhecem e não creem na mensagem da cruz estão perecendo. Então, precisamos crer na mensagem da cruz para a nossa salvação e precisamos pregar a mensagem da cruz para a salvação daqueles que ainda não conhecem. Porque é assim que as pessoas serão alcançadas pela graça de Deus. Irmãos, quando nós pensamos na mensagem da cruz, nós devemos nos encher da alegria quando essa mensagem chegou até nós e nós pudemos entender com a ajuda de Deus. E nós devemos ser gratos a Deus, porque nós não tínhamos condições, pela sabedoria humana, conhecer a Deus.
Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa época? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? E no verso 22, visto que a sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. O mundo não conheceu a Deus por meio da sabedoria humana. O mundo conheceu a Deus por meio da loucura da pregação do Cristo crucificado. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Se hoje você crê em Jesus, é porque alguém pregou o evangelho da cruz para você. Esse evangelho que é considerado loucura para muitos, mas que somente através dele nós podemos ser salvos. E porque o homem não tinha condições de conhecer pela sabedoria humana a Deus, a iniciativa teve que ser de Deus. No verso 30, o apóstolo Paulo escreve: é porém por iniciativa dele, iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus. Sabe, irmãos? Foi iniciativa de... Se hoje nós estamos em Cristo, é iniciativa de Deus. Nós não tínhamos condições de conhecer a Deus, foi iniciativa dele, o qual se tornou sabedoria de Deus. Vocês estão em Cristo, no qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Então, quando nós cremos em Cristo, é a sabedoria de Deus alcançando o nosso coração. Por isso que temos que nos alegrar, meus irmãos. Deus quis nos salvar através da loucura da pregação e Ele tomou a iniciativa. Porque só é possível pregar que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, porque Deus quis enviar o seu Filho Jesus para ser pregado na cruz e morrer pelos nossos pecados. Nós não tínhamos nem condições de pedir isso a Deus. O homem caiu e longe de Deus, ele não tinha nem condições de entender que precisava de um Salvador, como muitos hoje não entendem isso. Às vezes nós perguntamos para uma pessoa se ela sabe se vai para o céu e para o inferno, ela fala: eu acho que eu vou para o céu. Porque eu procuro ser uma boa pessoa, fazer boas obras, eu não bebo, eu não fumo, eu não bato na minha mulher, eu não xingo meu marido, né? Então eu procuro ser um cidadão de bem, então eu vou para o céu, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? A pessoa não sabe que precisa de um Salvador. Se Deus não toma a iniciativa de mandar Jesus e nos confiar a mensagem da cruz, as pessoas não vão saber que precisam de salvação. E enquanto isso estão perdidas. Nós não tínhamos condições de falar: Senhor, a nação de Israel, olha, nos manda um Salvador para morrer na cruz por nós. A nação de Israel até pensava na vinda do Messias, profecia do Antigo Testamento, de que viria um Salvador, mas eles estavam pensando não no perdão dos pecados, não no Messias para vir e morrer na cruz para que nós tivéssemos redenção, salvação diante de Deus. Como eu já mencionei, a expectativa era outra. Porque o ser humano não tem condições nem de saber que precisa de um Salvador, se a mensagem da cruz, que é loucura para muitos, não chegar ao coração dele. Então Deus tomou a iniciativa. Deus, na sua soberania, proveu um Salvador para nós, o nosso sumo sacerdote, aquele que
morreu na cruz e agora está à destra do Pai intercedendo por nós. Por todos aqueles que creem no Senhor. Através dele, o apóstolo Paulo fala, na sequência do verso 30, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto, Cristo, justiça, santidade e redenção. Através de Cristo, da morte de Cristo na cruz, nós fomos justificados diante de Deus. Cristo se tornou justiça para nós. Nós que somos injustos, pecadores, fomos justificados, declarados justos diante de Deus. Por quê? Porque já foi pago o preço do nosso pecado na cruz. Santidade. Não que nós sejamos santos como Deus é santo. Nós estamos nesta busca. Mas quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele declarou santidade sobre as nossas vidas. No sentido de que nós somos separados do mundo para servir a Deus. E de que a partir da nossa conversão, o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra de santificação. Está nos aperfeiçoando diante de Deus. Então, através da iniciativa de Deus de mandar Jesus, nós somos justificados, nós somos santificados e nós somos redimidos. Redenção é a outra palavra que o apóstolo Paulo menciona aqui. A redenção nada mais é do que o livramento da sentença de morte. Quando alguém está condenado, e alguém vai lá e paga a pena da pessoa, como se fosse uma fiança, e a pessoa é libertada, mesmo sendo culpada. Então Cristo pagou o preço para que nós fôssemos redimidos, libertos da sentença que estava sobre nós. Então, meus irmãos, por mais pesado que seja o assunto de falar sobre pecado, sobre a cruz de Cristo, sobre a necessidade do arrependimento, na verdade nós devemos nos alegrar com esta mensagem. Porque foi através dessa mensagem que é pesada, que nos incomoda, que nos informou um dia que nós somos pecadores e que precisávamos de arrependimento e de perdão, que nós fomos salvos e temos a certeza da vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, não duvide da sua salvação em nenhum momento. Se de verdade, com sinceridade, você entregou a sua vida a Jesus, reconheceu que é pecador, entregou a sua vida a Cristo, tem se arrependido dos seus pecados, não duvide da sua salvação. Cristo não morreu na cruz, meus irmãos, para que nós tivéssemos dúvida de algo assim. A obra de Jesus na cruz foi definitiva para a nossa salvação. Você comete erros? Sim, procure se acertar diante de Deus. Todos nós cometemos. Mas procure se acertar diante de Deus. Procure sabedoria para tirar tudo aquilo da sua vida que não agrade a Deus. Mas não duvide da sua salvação, porque Cristo morreu para a sua salvação. E caso você até hoje não tinha entendido essa mensagem, talvez hoje seja o dia de você fazer um pacto com Cristo, falar: Senhor, eu não tinha entendido ainda, mas agora eu entendo. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, eu me arrependo, entrego a minha vida a Ti. Porque eu quero ter certeza de para onde eu vou quando eu morrer. Porque quem garante a minha salvação não sou eu. Quem garante a minha salvação é Cristo que morreu na cruz por mim. Essa é a nossa certeza, meus irmãos. Essa é a nossa convicção. Então creia em Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Creia que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados.
E aí você pode ter certeza da salvação. Deus vai fazer uma grande obra na vida de quem entrega a sua vida a Ele. Ele vai transformar essa vida. A cada dia, até que Ele venha, ou até que nós vamos a Ele, se Ele nos chamar antes de Cristo voltar. Mas você tem certeza de para onde vai. Se você não tem, entregue sua vida a Jesus. Reconheça que é pecador, reconheça que Cristo morreu por você e você terá salvação. A nós que temos a salvação e temos essa convicção, meus irmãos, vamos nos alegrar, vamos servir a Deus com alegria. Não para ser salvo, porque já somos salvos, mas vamos servir a Deus com alegria, por gratidão a Ele, por obediência a Ele. E aqueles que ainda não têm essa convicção, em nome de Jesus, entregue a sua vida hoje a Jesus. Saia da ala daqueles que estão perdidos e venha para a ala daqueles que estão salvos por Cristo. Não tem meio termo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti, que o Teu Santo Espírito esteja falando conosco através da Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, esclarecer todas as coisas para todos que estão nos ouvindo nesta noite, ó Pai. E o nosso desejo, ó Deus, é que ninguém saia deste culto, tanto os que estão aqui no templo, como aqueles que estão cultuando a Deus conosco pela internet. Que ninguém saia deste culto com dúvida no seu coração acerca da sua salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor tomou a iniciativa de nos salvar. A nós apenas cabe crermos, recebermos aquilo que o Senhor nos deu, a Tua graça. E mesmo para crermos, ó Deus, nós precisamos do auxílio do Teu Espírito. Então, eu peço, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito, esteja esclarecendo tudo na mente e no coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Para que no coração onde houver convicção da salvação, haja regozijo do Teu Santo Espírito, alegria, paz, apesar de todas as lutas que enfrentamos. E para os corações que ainda têm dúvida, tenham o impulso, o desejo, a convicção de entregar a sua vida a Ti. Enquanto todos estão orando, eu quero fazer um breve apelo nesta noite. Se alguém aqui, nesta noite, ainda tinha dúvida acerca da sua salvação, e pela pregação da palavra entendeu que pode ter convicção, porque foi Cristo que morreu na cruz e quer viver essa paz e reafirmar o seu compromisso com Cristo. Ou se você nunca tinha entendido e nunca tinha feito nenhum compromisso com Cristo, mas entende que precisa entregar a sua vida a Jesus para ser salvo. Se você quer fazer isso nessa noite, entregar a sua vida a Jesus e ter essa convicção, vou pedir que você levante uma de suas mãos. Há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Você que está em casa também, alguém que tenha essa dúvida e queira ter a certeza da salvação, não pelos seus méritos, mas pelo que Jesus fez na cruz. Entregue a sua vida a Jesus, faça esse compromisso hoje, diante do Senhor, para que você tenha a certeza da salvação. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra sempre fala ao nosso coração, que possamos por ela ser transformados, que as nossas convicções sejam firmadas cada vez mais em Ti, tanto para a nossa vida como para nós pregarmos aqueles que ainda não Te conhecem. Obrigado, Senhor, por Teu tão grande amor que o Senhor nos deu através de Cristo na cruz, morrendo por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.